Com o recente lançamento de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom para o Nintendo Switch, os jogadores resolveram dar uma oportunidade para a franquia e se aprofundar um pouco mais na sua narrativa. Embora os títulos anteriores não sejam acessíveis por conta do hardware ultrapassado, a Nintendo disponibilizou os principais jogos da franquia Zelda com a assinatura do Nintendo Switch Online no seu console. Pensando nesse carinho pelo público nintendista, hoje nós separamos uma lista completa em ordem cronológica dos acontecimentos da franquia. Vale ressaltar que alguns dos jogos foram lançados anos depois, mas seguem uma linha cronológica com seus acontecimentos principais. Começando nossa jornada em Zelda, a gente já tem de cara Skyward Sword, que foi lançado recentemente para o Nintendo Switch. A história de Skyward Sword se passa anos depois da antiga batalha em uma era habitada e controlada pela poderosa deusa Hylia. Vale ressaltar que o jogo apresenta a narrativa principal de Link, na qual o jovem empunha a Master Sword na busca de Zelda que foi sequestrada pelo temido Jirahim. Lançado originalmente em 18 de novembro de 2011, o jogo recebeu uma remasterização exclusiva para o console Nintendo Switch anos depois. Dando continuidade na nossa linha cronológica, a gente tem The Minish Cap. Se tornando o primeiro título da linha do tempo que se passa em Hyrule, The Minish Cap apresenta a história de Link e Zelda após um ataque violento do feiticeiro Vaat durante o Festival Picori. Com a ajuda de Eslo, o gorro falante, o garoto sai em busca de consertar o Picori Blade e levar a paz para o reinado. O jogo foi lançado originalmente em 4 de novembro de 2004, recebendo versões para Game Boy Advance, Nintendo 3DS e Wii U. Nossa lista segue com Four Swords, o primeiro jogo cooperativo de até 4 jogadores. A sua narrativa se baseia na fuga do vilão Vaat e o sequestro da princesa Zelda. Nosso principal objetivo aqui é colocar um fim em seus planos maléficos e resgatar a princesa com vida. Lançado originalmente em 2 de dezembro de 2002, o jogo recebeu versões exclusivas para Game Boy Advance e, é claro, DS e War. Em quarto lugar nós temos Ocarina of Time, considerado por muitos o melhor jogo da franquia The Legend of Zelda. Nessa narrativa, o Link parte em busca de impedir o temível Ganon de adquirir as 3 partes da Triforce. E para proteger as terras de Hyrule, ele precisa buscar Ocarina para viajar no tempo e resgatar os sábios que concederão o poder necessário para derrotar o vilão. O jogo foi lançado originalmente em 21 de novembro de 1998 para Nintendo 64 e mais tarde recebeu versões para Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Nintendo Wii U e GameCube. E mais recente agora, ele também está disponível na assinatura do Nintendo Switch Online. E após os acontecimentos de Ocarina of Time, Link é derrotado por Ganon. Depois de uma batalha incessante, o Link acaba perdendo para Ganon e a escuridão acaba tomando os reinos de Hyrule. Dessa forma, a Imprisioning War se inicia e o jovem deve se preparar para o terror que está prestes a acontecer. E dando continuidade na nossa lista, a gente vai direto para A Link to the Past. Similar aos acontecimentos de Breath of the Wild, Link é acordado por um chamado de socorro da princesa Zelda e, é claro, a proteção de Hyrule de impedir o retorno do temido vilão Ganon. É importante ressaltar que a Imprisioning War é apresentada pela primeira vez aos jogadores depois dos acontecimentos dos títulos anteriores. Lançado originalmente em 21 de novembro de 1991 para SNES, o game recebeu versões para Game Boy Advance, Wii, Wii U, 3DS e por fim Nintendo Switch. Dando continuidade na Imprisioning War, a gente tem Link's Awakening. Em The Legend of Zelda Link's Awakening, Link resolve viajar para treinar e praticar suas novas habilidades, porém o barco acaba quebrando e o jovem acorda na ilha de Koholint. Para sair dessa situação e retornar para casa, Link precisa encontrar o Peixe Guardião e escapar finalmente da ilha. Lançado em 6 de junho de 1993 para o Game Boy, o jogo recebeu um grande destaque após o seu lançamento remasterizado no Nintendo Switch. E é claro que ele não poderia ficar de fora dessa lista, até porque ele dá continuidade na nossa narrativa, Oracle of Ages, talvez um dos jogos mais desconhecidos da franquia, ou não. Ao receber um pedido de ajuda pela Triforce, Link é chamado para proteger o castelo de Hyrule e enfrentar os inimigos que estão espalhando caos pela região. Vale ressaltar que Oracle of Ages foi lançado em 2 versões para o Game Boy Color, dando a possibilidade do jogador escolher a sequência que preferir. O game foi lançado em 27 de novembro de 2001 para Game Boy Color e mais tarde para Nintendo 3DS. Em A Link Between Worlds, recebemos a missão de resgatar a princesa Zelda que foi capturada pelo feiticeiro Yuga durante a sua aventura. Nosso objetivo principal aqui é protegê-la das ameaças das criaturas e evitar que Ganon ressurja após anos.
O jogo foi lançado originalmente em 22 de novembro de 2013 para Nintendo 3DS, e até o momento não houveram informações sobre um possível remaster ou remake. Esse aqui com certeza vale a pena. E mais uma aventura se inicia depois dos acontecimentos de A Link Between Worlds. Three Force Heroes conta a história de dois heróis similares que tentam evitar que a maldição seja espalhada pela princesa Styla. Lançado originalmente em 22 de outubro de 2015 para Nintendo 3DS, o game conta com diversos puzzles que podem ser resolvidos de maneira cooperativa. É importante ressaltar também que esse é o segundo título cooperativo da franquia The Legend of Zelda. E chegamos no clássico, finalmente, The Legend of Zelda. Esse é o primeiro jogo da franquia original, onde somos apresentados pela primeira vez a Link, a cidade de Hyrule e, é claro, o icônico vilão Ganon. Durante a jornada arriscada, os jogadores deverão juntar as 8 partes da Triforce que foram divididas pela princesa Zelda para evitar que Ganon obtenha esse poder. O jogo foi lançado originalmente em 21 de fevereiro de 1986 para SNES, GameCube, Nintendo Wii, Nintendo 3DS, Wii U, Game & Watch e Nintendo Switch. E novamente, ressaltando para vocês, essa é a primeira vez que a gente tem contato com a franquia The Legend of Zelda. E dando continuidade para o segundo título lançado na franquia, nós temos Zelda 2 The Adventure of Link. 6 anos após os acontecimentos do primeiro jogo da franquia, Link parte em uma missão arriscada de encontrar a princesa Zelda que está presa em um sono profundo. Com a ajuda do Hylian Shield, Link será capaz de atingir o seu objetivo? Bom, é isso que você vai descobrir jogando esse clássico de 1987. É importante ressaltar que o jogo foi lançado originalmente em 12 de janeiro de 1987 para NES, GameCube, Game Boy Advance, Nintendo Wii, Nintendo Wii U e Nintendo Switch. E é aqui que a gente tem um avanço na nossa linha cronológica, até porque o Link acaba de derrotar Ganon depois de uma batalha incessante. Ele conseguiu finalmente trazer a paz para o mundo de Hyrule, e dessa maneira, a princesa Zelda realiza uma alteração no tempo, permitindo que Link retorne ao seu passado ou permaneça no futuro como adulto, dividindo então entre a Era da Criança e a Era do Adulto. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a Era da Criança, e é claro que a gente já inicia com Majora's Mask. Esse aqui é considerado o segundo melhor título da franquia, sendo desbancado apenas por Ocarina of Time. A trama se passa na cidade de Termina, um estranho mundo paralelo onde Link recebe a missão de impedir a Lua de colidir com o planeta e causar a extinção da humanidade. O jogo foi lançado originalmente em 27 de abril de 2000 para Nintendo 64 e recebeu novas versões para Nintendo 3DS, Nintendo Wii, Wii U e Nintendo Switch. Mais uma vez, vale ressaltar que essa aqui é a Era da Criança. Logo após os acontecimentos de Majora's Mask, nós temos Twilight Princess, que pra mim é um dos meus jogos favoritos da franquia The Legend of Zelda. E com uma narrativa um pouco mais sombria e diferente de tudo aquilo que nós já estamos acostumados, Link retorna em uma jornada para impedir que Hyrule seja atacada por uma dimensão corrompida do Reino do Crepúsculo. Com a ajuda de Midna, a princesa de Twilight, Link irá derrotar as criaturas corrompidas que foram transportadas para o reino. O jogo foi lançado originalmente para GameCube e Nintendo Wii em 19 de novembro de 2006. E chegando no nosso último jogo da Era da Criança, temos Force Words Adventure. O terceiro jogo competitivo da franquia The Legend of Zelda coloca os jogadores em uma aventura épica para proteger o reino de Hyrule das ameaças do temível Ganon, Baat e Shadow Link. O game foi lançado originalmente em 18 de março de 2004 para o GameCube. E nossa lista continua com The Wind Waker na Era do Adulto. A narrativa de The Legend of Zelda Wind Waker se passa anos após os acontecimentos iniciais de Ocarina of Time. A nossa jornada conta com Link em sua busca incessante pela irmã que foi sequestrada em uma ilha, onde inimigos como Ganon podem ser vistos na trajetória. O game foi lançado originalmente em 13 de dezembro de 2002 para GameCube e Nintendo Wii U. E em segundo lugar, na Era do Adulto, nós temos Phantom Hourglass. Os jogadores partem em busca de proteger a Princesa Tetra, que é a reencarnação da Princesa Zelda. Ela desapareceu depois de entrar em um navio. E para concluir essa missão, nós conhecemos o Capitão Lineback, um grande aliado para tornar esse resgate real. O jogo foi lançado para Nintendo DS no dia 23 de junho de 2007. E os perigos de Phantom Hourglass não foram o suficiente para parar Link Tetra. The Legend of Zelda Spirit Tracks conta a história do demônio Maladus que é liberto por Chancellor Cole após trair os nossos heróis. Infelizmente, o jogo acabou não se destacando como os títulos anteriores, sendo lançado então em 7 de dezembro de 2009 para Nintendo DS e Wii U.
E em quarto lugar nós temos Hyrule Warriors Age of Calamity, que é um título exclusivo do Nintendo Switch que passa 100 anos antes dos acontecimentos de Breath of the Wild. Diferente dos jogos anteriores da franquia, o game apresenta um pouco mais sobre a narrativa de Link, Zelda e os Campeões da Calamidade. Vale ressaltar que o jogo foi lançado em 20 de novembro de 2020 para o Nintendo Switch. E finalmente nós chegamos nos queridinhos da nossa lista com Breath of the Wild, que para muitos é considerado o melhor jogo já feito para o Nintendo Switch e um dos mais inovadores da história. A trama se passa após Link acordar de um sono profundo no Santuário da Ressurreição, onde se depara com um senhor misterioso que explica para o jovem sobre Calamity Ganon, uma poderosa força sombria que espalha o caos sobre a cidade de Hyrule. Nosso objetivo é derrotá-lo e libertar a princesa Zelda antes que o mundo seja destruído. A narrativa é apresentada em pequenos flashbacks, onde conhecemos um pouco mais sobre as bestas divinas e os campeões. O jogo foi lançado em 3 de março de 2017. E por fim chegamos no lançamento mais recente de The Legend of Zelda. É ele mesmo, galera, Tears of the Kingdom. O jogo mais aguardado de 2023 acaba de ser lançado exclusivamente para o Nintendo Switch. A trama de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom apresenta Link em uma jornada pelas extensas paisagens de Hyrule e pelas misteriosas ilhas flutuantes. Mas e aí, qual será o próximo inimigo que o nosso guerreiro irá enfrentar? Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado dessa lista. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, vai estar ajudando demais no nosso trabalho. E em breve a gente vai trazer novas listas de novos jogos. Valeu, tamo junto e até a próxima. Fui!